Deputado Chico Alencar, que falará pela liderança do PSOL pelo prazo máximo de 5 minutos. Senhor presidente, quero já deixar registrado nos anais da casa o teor da nossa posição e dizer que há uma espécie de jogo dos 7 erros aqui nessa discussão. E nós queríamos lembrar alguns pontos fundamentais, sem nenhuma postura fundamentalista, mas fundamentados na boa política e na boa discussão. Em primeiro lugar, é preciso recuperar o preceito constitucional, que diz que salário mínimo, direito do trabalhador, deve ser fixado por lei e não por decreto nos próximos 4 anos, como a proposta do governo traz, para garantir condições de vida digna, saúde, educação, moradia, locomoção, alimentação, previdência, vida digna. Essa é a meta. E o DIEESE, execrado, aliás, na era Fernando Henrique, pelo DEM, pelo PSDB, o DIEESE hoje, esquecido pelo PT, diz, com estudos alentados, que R$ 2.227 comporiam o salário mínimo previsto pela Constituição. Nós do PSOL, moderadamente, nem chegamos a isso, exceto como meta, quando nós estamos propondo aqui uma emenda, que certamente, para o nosso desgosto e para a incoerência dele, o relator, companheiro Vicentinho, vai arquivar. Nós estamos, ao propor R$ 700, fazendo algo que vai além do suposto acordo do governo com as centrais. Estamos cobrando um compromisso do presidente Lula de 8 anos atrás, dobrar o poder de compra do salário mínimo, que já foi muito mais alto. O deputado Ivan trouxe aqui um estudo também, que merece a nossa análise, mesmo depois de passada a paixão aqui do debate, do DIEESE, que fez, com elementos de deflação e de poder de compra do salário mínimo, convertendo em real o histórico desse salário, que em 1940, quando foi instituído pelo presidente Getúlio Vargas, corresponderia a R$ 1.104 de hoje, ou seja, R$ 120 a mais. Quer dizer que a economia brasileira não comporta, ou um determinado modelo de desenvolvimento que adotamos agora, que tem como base a argumentação e o lucro extraordinário do capital financeiro e do ajuste fiscal, não aceita. Nosso processo de urbanização e de industrialização, nos anos 40, nos anos 50, aliás, na era JK, o maior salário mínimo, nos anos 60, suportou, comportou e aceitou um salário mínimo muito superior. E essa tabela, que eu vou também pedir para registrar nos anais da casa, mostra isso. Portanto, a nossa posição é absolutamente responsável com um tipo de ordenamento social. O Brasil não pode ter avançado tanto tecnologicamente, nas relações produtivas, no setor industrial, de serviços, no próprio campo, e continuar com relações de produção absolutamente perversas, com esse tremendo abismo entre os ganhos do capital e a valorização dos ganhos do trabalho. É preciso a gente enfrentar isso e acabar com outra falácia, que é a quebra da Previdência. A Previdência faz parte da Seguridade Social. A Seguridade Social é superavitária nos 3 últimos anos em 58 bilhões, porque ela também tem recursos do COFINS, criado para isto, aliás, e do imposto sobre o lucro líquido, da contribuição sobre o lucro líquido. Portanto, esses recursos têm que estar alocados ali na Previdência. Os municípios não suportam. Ora, o que se paga de juros da dívida anualmente, intocados por qualquer contingenciamento, representa 44% do orçamento, como vai acontecer este ano. Será que não dá para ampliar os 9%, os minguados 9% de repasses, de transferências para estados e municípios? Então vamos enfrentar essas questões, vamos ter coragem, vamos ter ousadia. E, senhor presidente, nós aqui, nós, parlamento brasileiro, tão
generosos e prestimosos quando definimos reajustes para a cúpula dos três poderes, inclusive para os legisladores. Somos parcimoniosos, austeros e até perversos quando tratamos do trabalhador, ali da ponta, daquele para quem no Brasil historicamente é oferecida ordem, progresso só para os de cima. Portanto, a nossa proposta, documentada, com todas as contas, com todos os argumentos, exige sim busca da justiça social, redução da disparidade inaceitável que faz com que os do topo da escala social brasileira, os mais ricos, ganhem 40 vezes mais do que os mais pobres. E a política do salário mínimo, que não vamos aceitar por decreto, abrindo mão do papel do legislativo, tem que caminhar nessa direção da justiça social. Sem o que os nossos discursos, as nossas palavras serão vazias, serão sem sustentação. Dá sim para se conferir ao salário mínimo um índice bem superior. Até porque, e aí termino, nem mesmo a inflação, a reposição da inflação, está garantida nos R$ 545 que o governo propõe e em torno do qual fecha a questão pelos próximos 4 anos, aliás. Não tem mais discussão sobre o mínimo, sobre política de distribuição de renda e salário. É bom lembrar que a cesta básica dos últimos 12 meses cresceu 15,7% nos seus preços. Nem isso os minguados 545 repõem. Vamos ter ousadia, vamos ter compromisso político, como aliás o presidente Lula assumiu em dobrar o poder de compra do salário.